Deixa eu falar sobre algo que todo mundo tem. Você que é morador aqui da cidade de Uberlândia sabe muito bem o que é um hidrômetro, não é? Sabe, não só aqui de Uberlândia, né? O hidrômetro é aquele aparelho que é comum, toda casa ou comércio tem para fazer a medição volumétrica, para saber quanto que a gente tem gastado de água dentro da nossa casa, dentro do nosso comércio e ter aí um valor para se pagar depois através da conta de água, certo? Bom, mas este equipamento, este hidrômetro, infelizmente, tem se tornado alvo constante dos criminosos. Aí nós fomos atrás, buscar mais informações para entender o tamanho do problema que a nossa sociedade vem enfrentando com esses crimes, com esses furtos. Segundo o levantamento do DEMAI, o número de furtos quase dobrou nos últimos anos aqui na cidade de Uberlândia, causando prejuízos e muita dor de cabeça. Todo imóvel precisa de um hidrômetro, equipamento que mede o volume de água consumido. Mas esses aparelhos têm se tornado alvos cada vez mais frequentes de criminosos por causa da facilidade de desmanche e comercialização dos metais. Os furtos quase dobraram em 2 anos. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgoto, em 2022 foram registrados 384 casos. No ano seguinte, quase 600. Em 2024, mais de 700. E somente este ano, até a última quarta-feira, já foram pelo menos 229. Quase 3 furtos de hidrômetros por dia em Uberlândia. Desde 2022 para cá, como nós estamos fazendo acompanhamento, aumentou e tem aumentado consideravelmente a questão do furto de hidrômetro. Então, a cada ano tem crescido esses números e tem sido alarmante, né? Tanto a nível da sociedade, população, como também para o DEMAI. Moradores desse condomínio no bairro Santa Mônica acordaram com água jorrando pela calçada. O hidrômetro foi furtado durante a madrugada. É uma surpresa extremamente desagradável, porque envolve não só o roubo, envolve prejuízo financeiro, envolve essa própria questão da insegurança que está aqui e, além disso, o próprio gasto de água que foi exagerado por pelo menos 3, 4 horas, água jorrando, sem nenhum controle. O mesmo aconteceu na casa da Nubiene, no bairro Tabajaras. O bandido não é bandido, a gente que parece que se torna bandido, né? Porque é um descaso muito grande, porque a gente tem que ligar 2, 3 vezes para a DEMAI vir, porque não é uma equipe, são várias equipes, manda foto, tira foto disso, tira foto daquilo. E o principal, cadê nossa polícia militar? Porque vocês acreditam que eu rodei essa região nossa aqui, não tinha uma base. Você não consegue fazer esse tipo de ocorrência pela internet, porque é um patrimônio público, você não consegue abrir um boletim pela internet, tem que ser com eles e não tem base. Autoridades acreditam que os mesmos criminosos que furtam hidrômetros estão por trás também dos furtos de padrões de energia e fios elétricos. Tal qual os fios de cobre, esses equipamentos que tem no hidrômetro, eles são trocados, eles são revendidos em ferro-velhos clandestinos para aquisição de entorpecentes. A grande maioria das pessoas envolvidas com esse tipo de furto são pessoas dependentes químicos. Então, o dependente químico não tem dinheiro para comprar a droga e muita gente querendo a liberação dos entorpecentes, não tem dinheiro para adquirir o entorpecente, o que ele faz? Ele pratica pequenos furtos. Estes pequenos furtos que trazem um enorme prejuízo para a população, o que ocorre? A polícia atua, a polícia prende em flagrante e na famosa audiência de custódia eles saem pela porta da frente. O que fazer para se proteger? A pergunta tem desafiado os donos de imóveis da cidade. Nas ruas, é possível encontrar exemplos com grades duplas ou até mesmo soldadas nas paredes para proteger os hidrômetros. Mas isso é proibido, porque, segundo o DEMAI, atrapalha os serviços do departamento. O cadeado a gente tem sido permitido colocar um cadeado ali, né? Que também é uma forma de evitar. Porém, quando o DEMAI precisar ter acesso a isso aí, esse cadeado tem que ser aberto. Então a gente tem sido uma orientação à população que não solde, não chumbe a grade, mas tente se proteger colocando um cadeado, que é o que nós estamos orientando no momento, né? E tem sido visto e tem também inibido. Quando você tem um cadeado maior ali, o cara deixa de estar
indo naquele hidrômetro, procurando um outro mais fácil. O DEMAI alerta que imóveis com grades soldadas podem ser multados, mesmo que na intenção de proteger os hidrômetros dos bandidos. Primeiro é gerada uma notificação e, se houver a insistência, é aplicada uma multa, que pode variar de R$ 800 a R$ 2.000, a depender da categoria do imóvel, se for residência, comércio ou indústria. Além do risco de multa, tem o prejuízo quando o furto acontece. Quem tem o hidrômetro levado precisa pagar pela reposição, que custa mais de R$ 400. Isso sem contar a dor de cabeça com a burocracia. Se você foi vítima de furto de hidrômetro, o primeiro momento você tem que ligar no 115 DEMAI, informar que o seu hidrômetro foi roubado, que está com vazamento de água. Uma equipe DEMAI vai ao local, essa equipe ela vai sanar esse vazamento, deixa uma carta orientando o proprietário esse procedimento. A partir daí, né, que se houve dano ao cavalete, o proprietário é responsável por arrumar esse dano ao cavalete, ou seja, a estrutura do cavalete, conexões, cano, fazer um boletim de ocorrência. Após o cavalete estar montado, ligue novamente ao 115 do DEMAI, informando que montou o cavalete, que o DEMAI vai até o local instalar um novo hidrômetro. A instalação desse novo hidrômetro não tem custo para o proprietário. Mas é difícil o nosso país, né? E esse tipo de situação vem ocorrendo porque dentro deste hidrômetro, nesse equipamento, existe uma quantia muito grande de cobre. E o cobre é comercializado, depois de derretido, para diversas empresas, ferro velho. E eles posteriormente lucram e muito com a comercialização deste metal, que é um metal nobre. Lucram muito, de verdade. Mas como a gente está falando de um crime e de vários crimes, a gente precisa cobrar quem é responsável em relação a isso. Na área da segurança pública, a Polícia Militar. Procuramos a polícia. Informaram que tem uma base de segurança comunitária, que inclusive fica ali na Praça Tubal Vilela, outra no Center Shopping, e o atendimento ocorre das 10 horas da manhã até as 22 horas. E ali é possível realizar o registro de furtos de hidrômetro pela Delegacia Virtual de Minas Gerais. Acrescento que em pesquisa rápida, aos REDs, aos relatórios, isso só neste ano de 2025, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de março, foram registrados 13 registros de furto de hidrômetros aqui na nossa cidade, no bairro Lídice, sendo que 8 deles foram feitos pelas próprias vítimas pela delegacia virtual e 5 registros foram feitos por policiais em pontos fixos. Ou seja, os crimes continuam acontecendo, a população tem feito o registro, mas algo precisa mudar. Como? Como resolver este problema? Além de melhorar a questão da segurança pública, a gente tem que também ter um olhar diferente em relação ao hidrômetro no nosso estado e na nossa cidade. Por quê, Rafael? Porque já existe tecnologia suficiente para a gente ter hidrômetro com uma quantidade muito pequena de metal, com um plástico extremamente resistente. Ah, Rafael, mas você está querendo então que o hidrômetro seja de plástico? Claro, porque um hidrômetro de plástico, o bandido não vai fazer nada com ele. Não tem jeito. E essa tecnologia, deixando claro, já existe aqui no nosso país. Em alguns estados já é utilizado o hidrômetro com uma quantidade muito grande de plástico. Por exemplo, a Sanepar, que fica lá no estado do Paraná, que é a companhia de saneamento do estado. Então, fica também esse pedido às nossas autoridades a mudanças para reduzir tantos e tantos crimes que prejudicam a nossa sociedade, a nossa população.